Guarda aqui, por favor, esse corte pro Paulo Figueiredo Show, Bruno. Vocês verão nas próximas semanas que haverá avanços a respeito dos efeitos das sanções Magnitsky no Alexandre de Moraes e companhia. Essa coisa da Magnitsky não pegou, vocês verão, começarão a ver nas próximas semanas, e eu arriscaria dizer... Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E o que eu disse aqui no programa há meses atrás? Que a preocupação número 1 com as próximas sanções eram, e eu volto a dizer, eu chamei a atenção para isso aqui no programa, a preocupação era de que não fazia sentido fazer novas sanções Magnitsky até que as sanções aplicadas ao Alexandre, suas empresas e familiares tivessem os efeitos completamente aplicados. E esse é um desafio. Porque se você entrar agora no site do OFAC, você vai ver que as empresas que estão sendo multadas hoje, este ano de 2025, algumas delas começaram as violações em 2018. E não tem a menor condição de esperar 7 anos para que a gente veja os efeitos das sanções, do descumprimento das sanções. Então, esta é a discussão que está em curso. E vocês vão ver como sempre... Guarda aqui, por favor, esse corte pro Paulo Figueiredo Show, Bruno. Vocês verão nas próximas semanas que haverá avanços a respeito dos efeitos das sanções Magnitsky no Alexandre de Moraes e companhia. Essa coisa da Magnitsky não pegou, vocês verão, começarão a ver nas próximas semanas os efeitos das sanções começarem a serem plenamente aplicadas. Por que tanta demora, Paulo? Ora, porque como eu também expliquei aqui, o governo americano amargou cerca de 45 dias de shutdown, 6 semanas de shutdown, que significa que não havia pessoal e não havia quem pudesse trabalhar nesse assunto. Acabou o shutdown e o assunto foi retomado. E daí vieram 2 notícias. No primeiro momento, a notícia a respeito das tarifas, que fez com que todo mundo achasse que os americanos viraram amigos do Lula, volto a dizer, um estelionato e uma mentira, e que não demorou muito a ser provada como falsa, justamente pela segunda notícia, que é a prisão do presidente Bolsonaro. Então tá tendo uma treta aí agora, acho que do Kim Paim com o Rodrigo Constantino, por causa de um comentário do Rodrigo Constantino, que eu não acho totalmente despropositado. O Brasil esculhambou até a Magnitsky. Não. Só a aplicação da lei Magnitsky no Brasil é inédita, portanto não há mecanismos automáticos, e o enforcement, né, a aplicação, fazer valer a lei, é uma coisa demorada e que a gente está tentando acelerar. Agora, claro que a cobrança de que a sociedade tome as rédeas dos fatos é legítima. Não achei o comentário dele totalmente propositado, não. Não gosto desse expediente. Eu gosto do Kim Paim, eu me dou bem com ele e tal. A gente não se fala com frequência, mas eu me dou bem com ele. Já critiquei ele aqui, mas a gente sempre tem um diálogo muito franco. Sempre foi muito franco comigo. Mas eu não gosto desse expediente de que uma pessoa discordou, o cara agora é o pior do mundo, as motivações são as piores, ainda mais Constantino é um cara honesto, é um cara que tem as opiniões dele honestas, com as quais eu convijo em 90% e tenho 10% de divergência, e até ligar para ele para falar sobre esse assunto. Eu não gosto não gosto dessa postura de assassinar a reputação, e eu acho que esse formato, inclusive, de dossiê, ele pode ser utilizado para assassinar a reputação de qualquer pessoa. E não é nem baseado necessariamente só em fatos, é muita conjectura, é muita ilação, é muita suposição, é muita conexão de pontos que são totalmente soltos. Minha opinião pessoal. Ainda mais um cara como Constantino, um cara que sofreu tanto por esse assunto, cara. O cara pegou uma pedrada. Foi um exemplo de superação com o negócio do câncer. Sei lá. Mas eu estava dizendo o seguinte, que quando veio a prisão do Bolsonaro, as coisas
ficaram, acho que, mais claras para o público, né? Porque o que se esperava? Que o Bolsonaro fosse preso e o governo americano, que agora que supostamente tem uma química, uma petroquímica com o governo Lula, e que está nessas relações maravilhosas a ponto de terem retirado a tarifa, que o governo Trump ficasse quieto a respeito do Bolsonaro. Afinal, nós lemos todos os dias, eu queria ter trazido para a pauta, mas nós lemos todos os dias aqui que Trump tinha abandonado Bolsonaro. Nós lemos isso aqui, eu não sou maluco, eu tenho mais do que 2 semanas de idade para me lembrar da época que os jornais publicavam que Trump tinha abandonado Bolsonaro, que ele não queria mais contato com o loser. Essa era a análise publicada nos jornais brasileiros. Então você imaginava que, já que abandonou o loser, o governo americano não fosse fazer nada em vida que segue. Mas, aparentemente, não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que ocorreu após a prisão do Bolsonaro foi uma resposta dura e inequívoca, oficial do governo americano, através de uma postagem pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, originada simplesmente do número 2 da diplomacia americana no mundo, o Christopher Landau, que publicou o seguinte: o ministro Moraes, um violador de direitos humanos já sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacionais ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão preocupados, a frase está aí, os Estados Unidos estão gravemente preocupados, não é preocupados, gravemente preocupados com o seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e severíssimas restrições de comunicação. Severíssima. Provocação. Você não tem nada mais, continua a frase, não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que desconhece qualquer limite ao seu próprio poder. E esse é o posicionamento oficial do governo americano a respeito da prisão do Bolsonaro. O mesmo governo americano que a gente leu que abandonou o Bolsonaro e que teria uma petroquímica com Lula. Tanto é que, eu volto a dizer, foi reproduzido pelo órgão oficial dos Estados Unidos no Brasil, que é a Embaixada dos Estados Unidos. Mas se não bastasse, a outra resposta veio do nosso já conhecido Jason Miller, que é um dos principais assessores políticos pessoais do presidente Trump, que escreveu o seguinte: para todos que foram enganados ao pensar que a caça às bruxas do Supremo Tribunal Federal do Alexandre de Moraes contra o presidente Jair Bolsonaro era exagero, que Moraes só queria colocar Bolsonaro em uma detenção domiciliar leve e não pretendia enviá-lo para a prisão, espero que estejam apreciando o café da manhã. O ex-líder, aí ele botou aqui, ex-líder do Brasil, Bolsonaro é preso por alegações de plano de fuga. Jason Miller também publicou um outro post, esse mais bem-humorado, com o Valdemort e a legenda: o inverno está chegando. E não dá para botar a música aqui, porque o post no Instagram foi One way or the other, I'm gonna get you, gonna get you. Que significa assim: de um jeito ou de outro eu vou te pegar. Isso é pro Alexandre, botou a foto do Alexandre. Deixa esse Valdemort aí rolando aí, Bruno. Essa postagem no Instagram vem com a música De um jeito ou de outro eu vou te pegar. E o Jason Miller, eu espero que a essa altura do campeonato as pessoas entendam, um dos principais assessores políticos de Donald Trump, não é nenhum fanfarrão para ficar fazendo tic-tac. Tudo que foi dito que ia acontecer, de fato, aconteceu. Tudo que ia... Outra notícia: Moraes determina o cumprimento da pena de Bolsonaro na PF. A notícia, então, que saiu será de que o presidente Bolsonaro cumprirá a pena, então,
na Polícia Federal e não onde deveria cumprir, que é dentro do Exército. Agora, sobre o Jason Miller, voltando ao Jason Miller. Obviamente, eu não posso discutir publicamente todas as coisas que eu sei. Mas eu já dei uma palhinha aqui nesse programa para a direção que as coisas vão. Não há mudança de curso a respeito da política externa americana. Não acredite em mim, acredite no Jason Miller, acredite na própria embaixada americana. Não há mudança de curso na política americana. Acredite no Jason Miller. A Lei Magnitsky vai pegar no Brasil e eu arriscaria dizer que novos vistos serão caçados e que nós teremos, talvez, mais aí alguns sancionados pela Lei Magnitsky no Brasil em altas esferas do poder. Não vou dar pistas, não vou dizer quem, não posso falar os nomes que eu ouvi sendo discutidos. Mas lembrem-se, né? Uma dica para vocês é aquilo que o Gilmar Mendes sempre fala. Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Alexandre de Moraes não agiu sozinho. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém o nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.